Motinha. Fala Danaba, fala Danaba, fala já. Todo mundo quer saber. Fala Danaba, fala já. Viu seu time se fuder. Fala Danaba, fala já. Cadê? Trompete. Eu vou na segunda parte. Fala já. Viu seu time se fuder. Fala Danaba, fala Danaba. Fala Danaba, fala Danaba, fala já. Eu vou deixar. Fala Danaba, fala aí, Marcão. Fala Danaba, Fala Danaba, fala aí, Marcão. Agora o que trouxa lá online. Fala Danaba, fala aí, Mota. Fala Danaba, fala aí, Mota. Mais um pro boss. Fala Danaba, fala aí, Sombra. Fala Danaba, fala aí, Sombra. Ixi, pra falar, nem vou falar nada, por favor. Não tem manchete. Cadê a musiquinha do Chaves? Cara do trouxa aí, ó. Não, mas nem tem manchete, né? O que tem é comentário. Exatamente. Vai, Manchete. Marcão. São Paulo eliminado pelo Palmeiras. Vai, Mas na moral, Marcão. seu bem, Ele foi bom pro São Paulo. Vamos ver. vocês estavam zoando a respeito da escalação, da não escalação do Benítez na realidade, mas, cara, o Crespo ontem, o Domênico acho que até já resumiu bem o que foi o jogo. Pra mim, o placar da partida aí resumiu exatamente o que foi o jogo. São Paulo foi um nada. São Paulo ontem ele foi escurraçado da Libertadores. Não é que ele foi eliminado da Libertadores, ele foi escurraçado da Libertadores pelo time do Palmeiras. Então, eu acho que é o seguinte, seu Bento, São Paulo poderia ter perdido, tá? Porque assim, quando a gente fala de resultado e desempenho, o resultado é a eliminação. O problema é o desempenho. Como foi essa eliminação? Você não pode jogar uma quarta de final da Libertadores e tomar 3-0 de um rival aqui de São Paulo. É inadmissível a postura do São Paulo Futebol Clube ontem jogando lá no campo do Palmeiras. Mas com relação à escalação, pra mim o Crespo ele começou errado já, tá? O Crespo ele tinha a oportunidade, por exemplo, ontem ele não jogou com a linha de 3 zagueiros, jogou com 4, fez aquele 4-4-2 e ele utilizou a mesma escalação que ele usou no jogo de ida, que o São Paulo acabou empatando em 1-1 no Morumbi. Pois bem, se ele vai jogar com uma linha de 4, significa que ele vai ter 2 laterais e 2 zagueiros aí nessa linha de 4 defensiva. Se vai jogar precisando fazer gols lá no campo do Palmeiras, ao invés de começar o jogo com o Léo Pelé como lateral, por que não já começar com o Reinaldo? Que é um cara que apoia muito mais que o Léo, é um cara que no Rende elenco do São Paulo... assistência. Exato, então ele tem um número de assistências muito bom. Usa então... muito mais, né, mano? Exato, chega mais na linha de fundo, tem mais facilidade. Então é o seguinte, Motinha, fora tudo isso, é um jogador mais experiente do que o Léo. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, a não escalação do Benítez. Tá? Na primeira oportunidade em que foi perguntado sobre, né? O Benítez não tá jogando. Aí, naquela primeira partida lá que ele jogou com 3 volantes ali, com 4 homens no meio de campo, sendo que eram 3 volantes. Ele tinha o Luan de cabeça de área, o Nestor e o Lisiero, né? À frente do Luan, e o Gabriel Sara como armador da equipe. Tá? Nessa primeira oportunidade, ele falou assim: eu não coloquei o Benítez, porque o Benítez, quando ele perde a bola, ele não consegue recompor que nem os garotos. Ok, é uma opção tática. Opção tática. Exato. Então é o seguinte, Motinha, eu até concordei com isso, porque assim, tendo o critério de desempate como um gol fora de casa, no caso aí da Libertadores tem esse tipo de competição, vale como critério de desempate o gol fora de casa, eu entendo. Você colocar 3 volantes no meio de campo ali, pra se resguardar e de repente, não tem jogo, não tem torcida no jogo de volta, levo pra lá um resultado de 0-0, ou que seja, ganhe de 1-0 e tenho o fato de não ter tomado gol em casa, na casa do adversário eu saio mais pro jogo, ok. Entendi isso. Beleza, o São Paulo acabou tomando o gol de empate no primeiro jogo, aquele 1-1, que o Volpe acabou falhando naquela cobrança de falta do Patrick, e levou esse 1-1 pro segundo jogo. Ok. Ele começou o segundo jogo com a mesma formação, ou seja, não teve um fator novo pra esse jogo, e com isso o Abel Ferreira meio que já tava, né, prevendo o que poderia acontecer. Tá bom, começou desse jeito? Beleza, Crespo, começou. Eu tenho 90 minutos pra poder fazer um gol. Ok, vou jogar com 3 volantes no meio de campo. Numa dessa e numa bola parada, talvez eu faça um gol de cabeça. Beleza, entendo. Só que assim, Crespo, o São Paulo foi pro intervalo perdendo o jogo por 1-0. Perdendo o jogo por 1-0. E aí o senhor, ao invés de mudar o time, né, no intervalo, colocou lá o Rojas, tudo bem, depois no decorrer do segundo tempo colocou Éder, colocou Igor Gomes, são jogadores, Crespo, que não mudam o panorama do São Paulo. Não fazem o São Paulo ter algo diferente, como o Benítez faz. Mas o Benítez, óbvio que vai ter alguma coisa por trás ali que ele não explicou. Aliás, o Crespo é o rei das entrevistas genéricas, né? Ele fala e não responde. Foi que não tinha condições, o Benítez. Exato. Ninguém sabia. Então, mas chega, já que foi eliminado dessa porra, explica pro torcedor, Crespo.
Fala, o Benítez, ele tá lesionado, ele não tem condições de jogo. Então, se não tem condições de jogo, pra que relaciona o cara? Pra que pôr no banco de intervalo, né? Exato. Exato. Aí começaram um monte de teorias da conspiração, RG, falando assim, mas o Benítez até o último momento, ele tava tentando fazer teste físico pra ver se poderia jogar, pra ver se não poderia... Gente, o negócio é o seguinte, o jogador, quando ele tá mal fisicamente, seja por um problema muscular, o que é que seja, não tem como você levar o cara pro jogo e falar, vai fazer um teste no vestiário. Se não tá bom, não tá bom. Não relaciona a porra do jogo, do jogador pro jogo. Porque isso começa a gerar uma série de críticas da torcida que vai sobrecair sobre o senhor Crespo. Não, a partir do momento... Ô Marcão, só pra acrescentar isso da história do Benítez, é o seguinte, o Hernan tava falando no Sport TV, é o seguinte, que ele conversou com pessoas lá de dentro, que de manhã, durante o treino, eles já sabiam que o problema do Benítez era muscular, que ele não conseguia colocar o pé no chão. E que eles mantiveram o Benítez no banco para criar uma pulga na cabeça do Abel. Agora me diz, depois que aconteceu o primeiro gol, que pulga? Você acha que o Abel estava preocupado realmente com o Benítez nesse sentido? Que o Abel estava preparado para isso? Sabe por quê, Motinha? Porque assim, quando você monta um meio de campo com 3 volantes lá, como era o caso do São Paulo ontem, e só o Gabriel Sara na armação, sobrecarrega demais um garoto que não tem lá tanta qualidade pra ser o único articulador do time. Então você pega, por exemplo, o gol que o Palmeiras fez, o primeiro gol. O Arboleda, ele tenta carregar a bola, tenta avançar com a bola e acaba perdendo. Por quê? Porque ele viu que todos os volantes ali não tem cacoete nenhum de sair jogando. O Gabriel Sara, bem marcado, ele tentou avançar pra de repente puxar a marcação de alguém e tocar a bola. Acabou perdendo. Nessa, o seu Daniel Alves, que parece um juvenil, né? Parece que não tem experiência nenhuma. Poderia ter dado um pontapé no Zé Rafael pra poder matar a jogada e não tomar não fez a falta. Exato, ele vai pra desarmar a Letícia. Ele é experiente, né? Não é um cara que não sabe que não pode fazer falta, velho. É muito juvenil. Faz a falta. Fez no lugar errado, né? Exato. Fez no lugar errado. Ele tentou desarmar. Inclusive, eu acho que foi o Lisieiro num jogo aí, um dos jogos atrás do São Paulo, acabou também. Ele no mano a mano, veio o jogador lá pra cima dele, ao invés dele já ir no corpo do cara pra parar, ele tenta desarmar. Gente, é muita ingenuidade, vai me desculpar, mas enfim. Aí foi o passeio que acabou acontecendo durante o jogo todo. O São Paulo ontem realmente não foi pro jogo, mereceu tomar até mais, né? O Palmeiras teve algumas oportunidades lá em que o Rafael Veiga foi querer driblar o Volpi, acabou saindo com bola e tudo, enfim, o próprio Rony também perdeu um gol na cara do Volpi. Então, eu acho que o São Paulo ontem, a atitude do São Paulo, a postura do São Paulo ontem foi vergonhosa. Não condiz com um time que é tricampeão da Libertadores da América, não condiz com a história que o São Paulo tem, você entendeu? Eu acho que, é que nem eu falei, uma coisa é o resultado, outra coisa é o desempenho. Ser eliminado pelo Palmeiras é o atual campeão da competição, ok, tem um elenco mais qualificado, ok, mas não pode tomar 3-0 tomando baile, assistindo do jeito que foi. Então, na minha opinião, foi vergonhoso. Conclua aí, Motinha, manda aí o que você acha, porque eu acho o seguinte, a gente não pode culpar 100% o Crespo pela essa história. E olha o pano aí. É pano mesmo, eu acredito ainda no Crespo. Eu acho que a gente pode criticar a atitude do Crespo, que ele fez, porque a gente esperava mais do Crespo, porque o Crespo vem surpreendendo sempre com escalações que até nós, São Paulinos, duvidamos às vezes. Com novidade, com coisa diferente, como ele fez quando ele colocou o Marquinhos, como ele fez. Foi chorar, que ele foi mudar, que ele mudou o time. Ele sempre faz uma coisa diferente. Ontem, o senhor Crespo fez a mesma coisa que fez no primeiro jogo. Senhor Crespo. O Crepo. Não, se vai deixar eu falar, beleza. Hernan Fresco. Se quiser falar... Não, Fresco não. Respeita aí, o porco nojento. Isso. Mota, tá nervoso. Mota, calma, Mota. Calma. Então, aí, o que acontece? Eu acho, sinceramente, que a culpa não é toda do Crespo. Eu acho que tem até porque outros fatores do São Paulo estão acontecendo. O DM é uma porcaria. O São Paulo jogou sem centroavante ontem. E, na verdade, assim, quem que o Crespo ia pôr centroavante? Me diz, quem? Quem que ia mudar o jogo? Na verdade, eu acho que ele não fez grandes mudanças a partir do momento, lógico, todo mundo estava revoltado porque não colocou o Benítez, mas a partir do momento que a gente sabe que realmente o Benítez está com problema, então, foi uma bobeira fazer isso, vou levar para colocar uma pulga na cabeça do... Mas e a insistência no Pablo? Então, mas não tem, mano. Mas é o Pablo que tem, ou que tem ali, né? É o que tem. São Paulo não tá escrito, não é da regra do futebol que você é obrigado a jogar com centroavante. Quando você não confia no teu centroavante, você joga com 2 atacantes e coloca mais uma peça. Mas é por isso que eu tô falando que a culpa não é 100% dele, mano, porque ele não tem opções, mano. Ele não tem opções. Não tem o Mota?
Ele não poderia que ele vai montar um time colocar mais ousado. Ué, você que é São Paulo, poderia dar uma alternativa. Por exemplo, o Jô, pra mim, é horroroso. Eu colocaria o Luan pra ser meia do lado do Juliano. Não, ele tentou colocar, ele colocou o Éder no segundo tempo. O Éder vai resolver? O Éder voltou de lesão agora. Você acha que o Éder teria força pra resolver? Mas, ô Mota, aí você substitui um centroavante e coloca outro no lugar pra fazer a função de centroavante. Ele não poderia mudar o esquema, já não, que mas, ele já usou. Ô, mano, mas assim, eu acho o Pablo horroroso, tá? Só que os São Paulinos mesmo estavam falando que ele tava bem, não tava? Fez 2 gols contra o Atlético Até o Mota Paranaense. falou que ele ia bem no tapetinho ali, no gramado artificial. É o artilheiro. Mas eu acho que a questão do São Paulo também, ontem todo mundo tava ruim, não era só o problema do ataque. A zaga tava horrível. Aquela história do Arboleda sair, avançar pra tentar buscar bola, pra resolver a situação. O tiozão olímpico, pelo amor de Deus, né? Ó, o Rojas Mota, que entrou no segundo tempo, ele não poderia ser uma alternativa do lado do Rigoni no ataque do São Paulo? Então, o Rojas que não vem jogando há muito tempo. Eu não lembro a última vez que o Rojas jogou com o São Paulo. E ontem, do nada, o Crespo colocou ele, porque era uma opção que ele tinha ali no banco. É isso que eu tô falando, que ele errou, certeza. Não vamos tirar a culpa do Crespo. Ele tem culpa, sim. Mas o elenco... Não tô fazendo isso, não. Eu acho que críticas são pontuais. Mas não acho que é pra pedir a cabeça do Crespo, como eu vi muita gente falando. Olha, é um Diniz que fala castelhano. É ridículo isso. Não dá nem pra comparar, né? Não, mas ó, nisso aí eu concordo com o Motinha, viu? O Crespo tem sua parcela de culpa, mas os jogadores também têm que ser responsabilizados, gente. Não é só o Crespo. A postura dos caras em campo não depende do Crespo, gente. E o individual não funcionou ontem. Ninguém jogou bem, ninguém. Eu acho que, olha, pra você ter uma ideia, um dos melhores que jogaram em campo ontem foi o Lisieiro. O Lisieiro tá jogando bem faz tempo, né, Motinha? Não, então, mas um dos melhores em campo. O Rigoni ontem. O Rigoni dá dó dele, é verdade. Não conseguia resolver nada. Pô, mas na moral, a postura aí que a Letícia falou, Motinha, é esse mesmo Palmeiras, ô Letícia, que a gente pegou no Campeonato Paulista e conseguiu vencer. Porque assim, o São Paulo poderia ter perdido o Campeonato Paulista pro Palmeiras. Poderia. Só que assim, a postura do São Paulo naquela oportunidade foi outra. Ontem não dá pra você tomar 3x0. Mas aquela história... O Marcão, desculpa, até o Domênico falou aí que dessa vez o Domênico viu que o Palmeiras tinha mais vontade, mais fome, que é exatamente o que não aconteceu no Paulista, talvez. E ali quem tinha mais fome, quem tinha mais vontade e quem queria ganhar de qualquer jeito aquele título foi o São Paulo, entendeu? A diferença é que ontem o Palmeiras estava muito imbuído, com a nova palavra, né? Muito é nova essa aí, agregada. Palavra agregada ao estádio agora. Parabéns, mano. Então todo mundo, o Palmeiras estava, como o Abel disse, estava muito preparado para pegar o São Paulo e o Crespo não estava preparado para fazer uma coisa diferente e não tinha com que fazer diferente. Não adianta você querer fazer um prato maravilhoso, você pode até ser um chefe criativo, mas sem os produtos certos, você não vai conseguir fazer. Nem o Jacan, né? Faz, né? Não consegue, você não consegue. Você faz um prato bom para se comer, mas não é fantástico. Não adianta você querer fazer um prato fantástico. O Crespo corre risco de queda, Mota. É isso que eu para ou continua o Crespo? Não, para, você tá louco. Continua o Crespo. É o melhor mesmo tomando um pau do Fortaleza? Mesmo tomando pau do Fortaleza. Desculpa. Mesmo tomando. Eu sou contra isso. Eu acho que o Crespo é o melhor técnico que a gente tem em muito tempo. Muito tempo. Não dá pra comparar. Há tempos que não tem um igual a esse. Não, há tempos. Não dá pra comparar. Hoje, por exemplo, hoje eu vi muita gente falando assim, não, porque aí as viuvetes do Diniz, né, estão em polvorosa, né? Ela sai tudo do armário. Não, peraí, tem viúva do Diniz? As Dinizetes. Não é possível isso. Pra caramba. E aí, filho, o Crespo até agora não passou uma vergonha que foi sair contra o poderoso, foi Mirassol United, né? Foi. Mirassol. Sim. O poderoso Lanús, né? O Crespo até agora não caiu lá em cima, perdeu um jogo na altitude que era impossível perder, foi lá e perdeu. Não caiu na primeira fase da Libertadores. Pelo amor de Deus. E com as condições que o São Paulo tem hoje, são essas, gente. As condições, agora nós temos a Copa do Brasil e o Brasileirão. O São Paulo vai ter 14 dias para descansar e resolver, tentar trazer todos os jogadores para jogar. Vamos ver se vai conseguir. E o São Paulo precisa resolver a história do DM. Muito chato. Sem isso, se não resolver a história do departamento médico,
Porque lá é um buraco negro, velho. Todo mundo que cai lá não volta. Até agora eu não sei se o Luciano tá vivo ou não, porque não tem notícia dele. Ele sumiu. Não, ele tá vivo, ele até xingou o árbitro outro dia. Então lembrei, não lembrava mais. É a bolsa do Gato Félix. O cara entra lá e não sai mais. Herói! Entendeu? Puta que desenho chato, meu Deus do céu. Gato Félix insuportável. Eu gostava do Gato Félix. Eu gostava. Esse é massa. Mas o São Paulo tem que resolver isso da DM, né? Tem que resolver de qualquer jeito, tem que saber o que tá acontecendo. É o método do Crespo, da comissão dele treinar, até no dia do jogo e tal. Ô, Motinha. Tem que mudar, não tá dando certo. O Dodô ontem aqui na hora do velório, era meia-noite e pouco, né? Veio o padre aqui. Veio o padre. Fez extremunção. Veio todo mundo. Reverendo Lucas, Quevedo. Ontem tinha uma fila aqui. Tinha macumbeiro, tinha tudo aqui. Aí. Tinha o tambor da quitanda? O Quitanda ontem foi embora comigo, tava feliz pra cacete ontem. Eu até comi as mexericas dele. Eu comi, me lambuzei com as mexericas. Tá vendo? Isso é mó. Você lambuzou a mão de mexerica, né? É tão bonzinho. O Dodô teve uma informação de que o Benítez estaria fazendo tratamento fora de São Paulo numa clínica particular. Você sabe algo disso aí ou não? Você sabe também, Marcão, Sombra, enfim. Esse papo apareceu, mas não tem nada confirmado, né? Mas vai saber. Esse papo apareceu porque eu falei. Eu vou falar pra você, outras Motinha. pessoas que já tinham falado, viu, Dodô? Você tá dizendo que o Domênico copiou isso. Se ele estivesse tratando nessas clínicas de massagem que tá aqui no Jardins, eu dou razão pra ele. Aí é bom. Ó, 19 Só um horas. parênteses, só um parênteses. São 19 horas, Repita. hoje a Voz do Brasil vai ao ar às 9 da noite. 19 horas. Fala, mano. Já que vocês falaram do Dodô, O Mota sugeriu que o veterinário do São Paulo não é bom? Veterinário da tua... Calma. e já que o Bento falou do Dodô, Dodô, você Diga. falou que o Abel falou pra que ele briga por cada jogador do Palmeiras, não foi isso? Exatamente. Então briga pra ficar com o Lucas Lima e deixa ele aí, para de... Não, esse aí, Leva ele lá. Esse aí, coitado, não tava nem no banco ontem, não vai sumiu tá. do TikTok. Ele não é relacionado, né? Quando E foi não vai relacionado? dar. E não ri muito não que o Tardelli tá chegando no teu time, viu, Quintino? Meu Deus. Agora, coitado com uma milha todo mês. Ô, Sebete, só dar uma palavra sobre o jogo. Tá. Porque depois, eu praticamente viu, Sombra, discordo só de pra quase segurar a audiência, depois tem uma dancinha aí que aconteceu depois do jogo, que o Leandro vai preparar e já tá preparado. Vai ter. Tem mais musiquinha também, viu? Né? Tem mais musiquinha? Tem mais musiquinha, tem musiquinha. Além da outra que já soltaram, tem mais música, Meu etc. Deus, Tal. hein? Mas eu quis dizer o seguinte. Às vezes eu falo isso até com prazer, mas eu discordo praticamente de quase tudo que o Mota falou. Nossa. Uma porrada. Não, mas é normal a discordância. É normal. Faz parte. É normal a discordância. Não, então, mas é que você discorda, Sombra, porque você quis ser agora delicado pra falar. Você acha que a opinião do Mota é uma merda. Que isso? Não, é Isso? Não, para. Eu li o seu pensamento, Ó. velho. Vai, para. É o seguinte, cara. Que vem essa história assim, não, ó. Mas o que o cara vai fazer? Ele só tem o Pablo pra pôr, não sei o que lá, e etc e tal. Quando o São Paulo jogou bem contra o Palmeiras e também só tinha o Pablo pra pôr, ninguém comentou isso. Que só tinha o Pablo pra pôr. O Pablo, ele não nasceu no jogo do São Paulo ontem. O Pablo tá lá já faz tempo lá. Mas quando o São Paulo foi campeão paulista... Ninguém falou que o São Paulo tinha limitações técnicas, que tinha jogador problema, porque é ruim, que já tinha jogador machucado, e vinha jogando bem contra o Palmeiras e ninguém falava nada. Tá vendo como o Crespo extrai o melhor de cada jogador? Tá vendo? Então, aí, agora, ontem, independente de ser o Pablo, de ser o Volpe, da falta de jogadores que estão machucados, isso tudo ninguém nega, que o Pablo é ruim, que o Volpe muitas vezes é o bracinho de jacaré, né? Que o São Paulo tem um monte de jogador importante que tá machucado, que se pudesse jogar, poderia dar um nível técnico melhor pro São Paulo. Isso é fato. E não nasceu ontem. Isso já faz tempo que tá acontecendo no São Paulo. Faz tempo. Os problemas que acompanham o São Paulo são inúmeros. Isso aí já faz tempo. E o Refis lá parece que tá só com equipamento enferrujado, essas coisas todas. Isso já faz tempo. Bom, mas ontem foi nítido a falta de leitura que o Crespo teve sobre o jogo. Se por um lado ele, de repente, ele soube se sobressair sobre o Abel Ferreira, ontem ele postou a equipe do São Paulo em campo de uma maneira que, assim,
Não era possível que com 10 minutos de jogo, já tava nítido o que ia acontecer. Tava nítido. O Palmeiras, muito bem postado diante da proposta do Abel. E o São Paulo inventou um jeito de jogar ali. Qualquer Zé Mané teria que ver que o Daniel Alves não pode marcar o ponta lá do Palmeiras. Wesley. No primeiro jogo já fez um baile. O Daniel Alves, ele não pode marcar o Wesley nem aqui, nem na Europa, nem na China, nem no Japão, em qualquer lugar do planeta. E se amanhã tiver jogo na Lua, o Daniel Alves não vai poder marcar o Wesley. Ah, porque o Wesley é tão melhor? Não é questão de ser tão melhor. É uma questão de você pegar um cidadão de 39 anos de idade, outro de 20 anos, cuja especialidade é velocidade, né? Que o Wesley fez com o Daniel Alves a mesma coisa que o Marquinhos outro dia fez com o Felipe Melo. Entende o que eu tô dizendo? Então são coisas nítidas. Você fala assim, eu vou botar esse cara na lateral. Tá louco. E aí você vê o meio de campo do São Paulo totalmente espaçado, 3 caras lá na frente, 3 tentando armar a equipe. E ainda o Daniel Alves se metendo a sair pro jogo, o Arboleda no campo de ataque. Lógico isso não deu pra entender. Lógico que assim, então a leitura de jogo que o Crespo teve e como ele posicionou a equipe em campo pra jogar contra o Palmeiras foi extremamente equivocado. Aí eu me pego assim, mas os jogadores estavam sem vontade, estavam com apatia. Eu acho que muitas vezes a maneira que você posta a equipe em campo deixa ela tão perdida que dá a impressão que a equipe tá desinteressada do jogo. E aí a equipe de São Paulo ficou perdida. A equipe de São Paulo ontem ela foi perdida por 80 minutos em campo. Por 80 minutos em campo, a equipe de São Paulo ontem se perdeu. Não sabia a quem marcar, não sabia como atacar, não sabia como armar. Isso é uma questão de orientação tática. Quem entende mais de tática, que é treinador, saberia trazer aqui com palavras melhores isso que eu tô dizendo. Porque a gente tem uma visão muito mais... de torcedor. Mas era nítido que, assim... Porra, o cara armou a equipe de São Paulo e o outro não tá sabendo armar durante o jogo. O antídoto para aquilo que o Abel aprontou. Nítido. Ah, então o Crespo tem que ser mandado embora? Não é isso. Não é isso. Mas eu acho que, assim... O São Paulo foi eliminado, primeiro porque o Palmeiras foi sensacional. E segundo porque o São Paulo colaborou também no sentido de não conseguir fazer o mínimo para impedir um Palmeiras muito bom ontem. Ah, mas assim, que já tem um monte de jogador lá do São Paulo machucado e com problema técnico, isso a gente já sabe. Né? Mas você tem que ter uma leitura de jogo. E o Crespo não teve leitura, não soube alterar no meio do jogo, né? Não soube fazer com que o São Paulo mudasse a sua formação para anular o Palmeiras. Ah, Sombra, então o que você faria? Cara, eu não sou um estudioso tático, mas era nítido o que estava acontecendo. Chegar agora e falar, porque os caras não estavam imbuídos, não estavam com vontade, etc e tal, eu acho que é uma falsa impressão. Acho que o São Paulo, na verdade, estava perdido em campo, espaçado, sem saber como marcar o Palmeiras, sem saber como marcar, como atacar, como se defender, em todos os sentidos. Então é isso aí, a minha opinião sobre o jogo. E outra coisa, foi eliminado pelo Palmeiras, e o que dói no coração do torcedor, ser eliminado por um rival, dói, né? Mas convenhamos, né? Assim, seria muito difícil imaginar que o São Paulo pudesse ser campeão da Libertadores da América, porque é nítido que tem, no mínimo, 3 times mais capacitados do que o São Paulo, com melhor trabalho em todos os aspectos do que o São Paulo. Em todos os aspectos, um trabalho melhor do que o São Paulo. Agora, fica a dor de ser eliminado pelo rival. Isso não tem jeito, isso não tem como apagar. Isso aí fica marcado pra história, fica escrito na história. O torcedor fica com a cabeça quente, todo torcedor fica com a cabeça quente, fica nervoso, né? Agora, tem que mandar o Crespo embora, não sei lá. Tá bom, você quer mandar o Crespo embora? Tá bom, então, primeiro, saiba quem você quer trazer, né? Pra que propósito, né?
quais são as condições. É um cara que tem leitura de jogo, não tem? Senão fica nessa loucura que todo time brasileiro também fica. Demite, contrata, demite, contrata, demite, contrata. E nunca termina um trabalho, né? E fica assim, quando você acerta o time, você erra o treinador. Quando você acerta o treinador, você não tem time. O futebol brasileiro é uma... E que já foi o principal problema do São Paulo nos últimos anos, eu acho esse aí, sim, né, Sombra? Agora, muita que troca. Ontem ele errou. Parabéns quando acertou. Parabéns quando foi campeão paulista. Legal que foi campeão paulista, né? Não é só porque foi campeão paulista em cima do Palmeiras, mas porque tirou a piada da fila. Isso é fundamental, independente de ser o Palmeiras, né? Tirar a piada da fila, isso tira um peso enorme. Exatamente. Agora, foi bem lá? Foi. Agora, não vamos dizer que o cara também pisou na bola? Pisou. E essa questão do Benítez, de manter no banco o jogador que não pode jogar, não dá pra entender. Pra dizer que vai enganar o outro? Você tá tentando enganar quem? Você foi enganado desde o primeiro minuto de jogo? E tá tentando enganar quem? Acha que tô mantendo ele no banco pra enganar quem? Agora, o Crespo também, gente, o Crespo também é um treinador novo, ele ainda tem muito que aprender. Mas aquela cara do Benítez, Sombra, não era de insatisfação? Vocês não acharam? Parecia. Por mais que digam aí, mas o Crespo tá fazendo talvez aí esse discurso aí pra preservar o atleta. Mas o Benítez, cara, ele já não tá jogando alguns jogos aí com a camisa do São Paulo. Ele até jogou recentemente uma partida do Campeonato Brasileiro. Qual que foi? Entrou contra o Flamengo um pouco, mano. Então, ele entrou um pouco, mas o cara que tá com problema muscular, Mota. Tá 4 partidas fora. Mas então, ele entrou aquele jogo contra o Flamengo e não saiu lesionado novamente, né? Ele continuou depois aí fazendo os trabalhos e tudo mais, mas a cara que ele tava fazendo no banco de vez em quando, quando a câmera pegava... Mas eu acho que ele tava mais insatisfeito de não poder jogar, mano. Mas é isso aí, o puto é de estar ali sem precisar estar, né, mano? Pra que ele vai estar sentado ali, porra? Não, mas pera aí. O jogador, quando ele sabe nitidamente qual que é a função dele dentro de campo ali, tô te levando pra você só enganar o adversário, o jogador não fica com aquela cara lá. Ele ficaria tranquilo, é verdade. Exato, porque ele tá sabendo o que tá acontecendo, Domênico. Ele combinou aquilo com a comissão técnica. Agora, quando o cara tá lá, ele vê todo mundo entrando e ele não, tá mal contada essa história, velho. Eu não dormi Tá estranho. Não, mas a cara de insatisfação podia ser pelo futebol do São Paulo, gente, também. Teoria da conspiração, gente, pelo amor de Deus. O cara tá perdendo o jogo, vocês querem que o cara tá dando risada? Um amigo até me lembrou aqui. Vocês queriam que ele tivesse satisfeito no banco? Olha, um amigo até me lembrou uma coisa interessante aqui. O São Paulo, quando... Ainda voltado a respeito do Crespo, o Crespo, contra o Santos, ele tomou um baile tático do Diniz. Sim. Tomou um baile tático e não soube sair daquilo. Não soube sair daquilo. Colocou o Reinaldo de zagueiro pra marcar o Marinho. Lembra aquilo? Então, um assim, é um absurdo. Não. Então é que, assim, às vezes no Brasil a gente tem que pensar, se o cara ganha, ele é o máximo. Se ele perde, ele é o pior do mundo. 2 vezes ele Eu acho que é um cara que teve erros, teve acertos, né? Acertou algumas vezes, mas também erra. Isso tem que ser levantado. Até para que o próprio treinador fala, gente, deixa eu fazer uma autoanálise aqui, entender? Olha, o que eu tô fazendo aqui? Por que o Palmeiras me engoliu? O cara, quando um treinador de qualidade experiente, ele precisa ter um leque de situações na mão para alterar durante uma partida. Mas isso só a experiência vai dar pra pessoa. O Domênico até citou o Abel fez, né? Foi o que o Abel fez. O Abel ficou estudando São Paulo tempos e tempos que ele falou, eu tenho que virar isso. Ele vivia perdendo. Mas você passou um pano pro Crespo. Passou e mesmo. agora tá tentando mudar o seu discurso. Não é pano. Eu tô falando que não é só culpa dele. Passou um rodo. Então você acha que o elenco do São Paulo é maravilhoso pra resolver a situação? Mas ontem, eu não volto atrás. Ontem, pra mim, a derrota teve nome. Chamou Crespo. Pra mim também. Pra você, mas eu acho que não é lógico que é pra mim, eu não falo com a sua boca. Eu acho que... Mas então, cada um tem sua opinião. A minha opinião é que o Crespo não tem culpa totalmente Mota, eu não te aguento mais, Mota. Não aguento, cara. Não dá. Você com essa camisa floral, não dá. Ó, o Mota, ele tentou. É o clean. Ó, pra vocês verem, o Mota, ele tentou mudar de opinião, aí o Sombra deu uma nele. Ó, o Mota, ele tentou mudar de opinião, aí o Sombra deu uma nele, agora ele quis manter a opinião. Motinha, eu vou passar no atacadão, vou comprar um pouco de personalidade pra você. Ô, seu bombado aí, ô, seu bombado. Ô, peão. Bombado rosa. Bomba rosa. Peão, não. Eu continuo com a minha opinião. O Crespo não é 100% culpado dessa eliminação. Não é, mas o Crespo não é 100% culpado do todo que vive o São Paulo. Mas ontem, pontualmente no jogo,
Eu acho que o maior peso, sim, foi da falta de leitura dele. Já poderia mudar, né? Porque prever que o Pablo vai perder gol, não precisa ser uma vidente agora, ele vai perder gol. O que o Sombra tá dizendo, em outras palavras, é que o Crespo é o Volpe do banco. Não é confiável. Não, para, fala besteira. Olha o que nós fizemos, é crise. É triste. Crise nos caras, filho. Calma, ó. Eu já vou contar de uma promoção sensacional. Sensacional. Tem sarrada no ar. Ih, tem sarrada, tem musiquinha, tem vídeo, tem ouvinte querendo entrar no ar. Tá uma loucura. Quero ver. Ó, mas vai ter a sarrada se bater 10 mil curtidas. Se bater 10 mil curtidas, vai ter a sarrada. Vai ter a sarrada.